Logo depois do nosso culto, nós teremos a nossa escola bíblica dominical. Aqui no templo, como o pastor André já havia dito, a classe do Leandro estará se reunindo aqui. O Leandro tinha convidado a missionária Margarete para participar da aula da classe. E eu achei, juntamente com a Esther, nossa diretora, que o assunto poderia interessar a outros que quiserem. A Margarete tem o seu mestrado em linguística, trabalha muito com tradução da Bíblia para a língua dos povos originários. E ela estará ministrando uma aula aqui no templo, logo depois também da nosso culto. Então, logo que encerrarmos, eu vou pedir para que a gente desocupe o templo o mais rápido possível. Eu vou dar a bênção final logo depois da minha palavra. O grupo de louvor vai cantar só para dar tempo de vocês saírem e a gente poder desocupar aqui para ficar só a classe e mais aqueles interessados que quiserem participar, para a gente começar imediatamente. Enquanto o grupo de louvor estiver cantando na nossa saída, também estarão sendo projetados aqui as fotos do nosso recital dos alunos de música de ontem. Tivemos o encerramento do semestre das aulas de música que são dadas aqui em nossa igreja, e os alunos fizeram ontem o seu recital e as fotos estarão sendo projetadas aqui. Bom, como eu disse, eu quero ser muito breve, aproveitando esses poucos minutos que temos aqui antes de encerrarmos. E eu queria só voltar àquele texto que a gente tem lido, em Lucas 2, que é o texto que temos usado como referência maior para as nossas reflexões, preparando nossos corações para o Natal, a celebração do Natal, e muito especialmente para entendermos o sentido do Natal. Temos refletido sobre as palavras do anjo no seu anúncio aos pastores nos campos. Mas hoje eu quero ir um pouco além do anúncio do anjo e ler de que maneira o texto foi completado. E é sobre essa ideia que eu quero falar hoje. Quando o texto termina dizendo o seguinte: depois que o anjo anunciou o nascimento de Jesus, depois que o coro de anjos cantou glória a Deus nas alturas, paz entre todos os homens de boa vontade, então o texto diz: correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê. E é essa a ideia que eu quero conversar com vocês hoje. Nós tivemos um pensador católico no século passado, no século XIX, Chesterton, um pensador católico inglês, que começou a ser relido nos últimos tempos. Ele não só escreveu vários livros sobre diversos assuntos na área filosófica e na área religiosa, como também, porque ele era um leitor assíduo da Agatha Christie, e gostava dos romances policiais da Agatha Christie, ele criou um personagem chamado Padre Brown, que era um padre de uma aldeia que investigava os crimes e assassinatos daquela aldeia. Fazia mais ou menos um papel de investigador, de detetive, era o personagem dele. Mas o livro mais conhecido e marcante do Chesterton, que depois eu descobri que era o livro predileto do Philip Yancey, que também é um autor muito lido entre os evangélicos no Brasil, e é o autor de um livro chamado Decepcionados com Deus, que vendeu feito água durante muito tempo. O Philip Yancey gostava muito de um livro do Chesterton chamado Ortodoxia, que foi bem num período de extremo ceticismo na Europa, no século XIX, com os ventos de influência marcantemente iluministas e de pensamentos mais seculares, varrendo o pensamento religioso europeu. O Chesterton teve essa capacidade de mostrar
que é possível sim nos apegarmos à essência do que crermos, sem perdermos a dimensão intelectual, a dimensão científica, a dimensão filosófica das coisas. E daí veio esse seu livro chamado Ortodoxia. A palavra ortodoxia significa você crer do jeito certo. Ortodoxia foi uma palavra muito usada, por exemplo, quando se quisia distinguir hereges de ortodoxos, ou aqueles que pensavam errado dos que pensavam certo. E, na verdade, essa discussão era totalmente inútil na igreja. Na verdade, na história da igreja, não é quem pensava certo que foi vitorioso, é quem era poderoso. Na história da igreja, quem é poderoso é que define quem pensa certo e manda embora quem pensa errado. É quem tem poder. E quem não tem poder tem que sair com o rabinho entre as pernas e some. Mas a ideia mais significativa da ortodoxia é a ideia de se apegar à essência mais importante do que a fé cristã prega. Bem, hoje eu quero falar para vocês sobre outra coisa. Eu quero falar sobre ortopraxia. Porque nós nos preocupamos muito em pensar as coisas certas. E nos esquecemos completamente de que mais importante do que pensar as coisas certas é fazer as coisas certas. Mais importante do que um ortodoxo, um salvaguarda da sã doutrina, um protetor do pensamento correto, é aquele que se caracteriza por fazer as coisas certas, por colocar em prática o que é bom, certo e necessário fazer. E por isso, essa menção do texto ao fato de que os anjos disseram aos pastores o que eles queriam dizer. E o texto terminando, ao se referir aos pastores, se levantando dali e indo para onde os anjos mandaram, movendo-se de maneira prática, objetiva, concreta, na direção apontada pelo anjo, onde Jesus havia nascido, para ver com seus olhos e tocar com suas mãos o menino recém-nascido. Essa ênfase do texto em colocar diante de nós de que as palavras do anjo não teriam dado resultado nenhum se não levasse exatamente a uma ação concreta posterior, imediatamente posterior. Se não fizesse com que os pastores se movessem, se não fizesse com que os pastores fossem, se não fizesse com que os pastores seguissem aquilo que havia sido dito pelos anjos. Então é sobre isso que eu quero falar de maneira muito direta e muito prática. Nós acabamos de presenciar aqui esse momento de gratidão da ação de ontem, a ação concreta de algo que está sendo feito. É nesse sentido que eu gostaria de dizer que talvez nós nos preocupamos durante muito tempo com a ortodoxia e nos preocupamos muito pouco mesmo com a ortopraxia. Com a prática como um resultado natural daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente crê e daquilo que a gente pensa. Porque fora disso, tudo que se sabe, tudo que se crê e tudo que se pensa cai num vazio, num vácuo, sem razão e sem sentido nenhum.
E eu quero dizer isso baseado em 3 pressupostos que para mim estão no coração do Evangelho. Primeiro pressuposto: o nosso Deus não é um Deus só da palavra, Ele é um Deus da ação. E as coisas acontecem porque Deus não é só o Deus da palavra, Ele é o Deus da ação. Deus cria o mundo com a palavra, mas depois a palavra se torna carne, se encarna e se torna uma ação. Deus fala do seu amor pelo povo, mas o amor de Deus se transforma em gestos de libertação, de livramento, de ações concretas e objetivas em favor do povo. Então o Deus que nós cremos, e o Deus ao qual louvamos, e o Deus ao qual cantamos, e o Deus ao qual cultuamos, e o Deus das nossas confissões de fé, o Deus dos nossos credos, o Deus do livro sagrado, Ele é um Deus de ação. Ele é o Deus que age, Ele não é um Deus teórico, Ele não é o Deus das ideias, Ele é o Deus que produz. Ele é o Deus que dá fruto, Ele é o Deus que faz com que as coisas apareçam e se transformem e aconteçam. O Espírito de Deus se torna evento, o vento, porque a palavra Espírito significa vento, é o ruar do hebraico, é o pneuma do grego. Quando você fala em Espírito Santo, você está dizendo o vento santo. O vento santo se torna evento, ele se torna em algo concreto e ele produz coisas concretas. Então o nosso Deus é um Deus de ação. Segundo, o livro que nós dizemos crer, o livro que consideramos um livro sagrado, o livro que consideramos nossa regra de fé e prática, é um livro essencialmente ético. A Bíblia, o Evangelho, o Novo Testamento, a essência disso tudo é uma mensagem ética, de ações éticas, de ações virtuosas. A Bíblia não é um livro para se pensar nela. A Bíblia é um livro para se fazer o que ela ensina. A Bíblia é um livro que não deve nos levar só a confabulações teóricas, teológicas, doutrinárias, ou seja lá o que for. A Bíblia é um livro que essencialmente deve nos levar à prática, porque está sempre, recorrentemente, nos chamando a praticar aquilo que cremos, a viver aquilo que cremos e a agir. Então nós temos um Deus de ação, nós temos um livro sagrado de ação, essencialmente ético, de vida, de concretitudes. E a terceira e última coisa, a qual eu quero fazer referência hoje, é que além de termos um Deus de ação, além de termos um livro sagrado de ação, nós temos uma missão de ação. A missão que Jesus Cristo deixa aos seus discípulos, a missão que o Evangelho deixa àqueles que creem nele, é evidentemente uma missão de produção, de ação, de fruto. A quantidade de vezes em que Jesus Cristo exige fruto, a quantidade de vezes em que as cartas apostólicas falam, depois de tecerem algumas considerações sobre o que cremos, imediatamente e sem nunca falhar, passam para a parte prática. E agora o que fazemos com o que cremos? Porque a nossa missão é uma missão de ação, de prática. E é nesse sentido que eu gostaria de dizer que essa mensagem de Natal que o anjo nos traz, no mais importante que ela possui, é aquilo que faz com que nós hajamos. É o que faz com que nós vivamos. É o que faz com que nós produzamos e frutifiquemos. Então, nesse sentido, e agora
Eu digo de novo uma coisa que eu vivo repetindo aqui. Evangelho é quando, alcançados pela graça, a gente se torna graça. Evangelho é quando conhecemos a misericórdia de Deus e nos tornamos misericordiosos. Evangelho é quando essa virtude do amor de Deus nos alcança e faz com que nós nos transformemos numa virtude do seu amor. Isto é só a primeira parte do Evangelho. Sem a segunda, vira teoria só. Vira uma ideia abstrata. Eu tenho dito aqui também que Deus é uma ideia abstrata. Deus é abstrato. Deus não se toca, Deus não se vê, Deus não se pega, não se leva para dentro. Deus só se torna concreto nas nossas ações. Como Deus se tornou concreto para a gente na encarnação e na ação de Cristo, no que Cristo fez. Deus se tornou concreto para a gente no que Cristo fez. Assim como Deus se tornará concreto para as outras pessoas, através do que fazemos. Através das nossas ações, como discípulos de Jesus. Então, para encerrar, que nesse Natal, nós possamos transformar tudo o que a gente crê. Você crê que Deus existe? Muito bom. Você crê que Deus ama você? Ótimo. Você crê que Jesus nasceu, era o Deus encarnado? Ótimo. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Muito bom. Você crê que Jesus morreu na cruz por você para salvar você? Está excelente. Você crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? E você crê que Jesus vive ainda hoje? Está ótimo. Você crê que o Espírito Santo de Deus habita em você? Muito bom. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Está ótimo. E o que eu vou dizer a você é que tudo isso que você crê só faz sentido se isso se torna numa ação concreta, na sua vida concreta, na maneira como você age e vive. A única maneira melhor de celebrarmos o Natal, de cultuarmos a Deus. Olha, esse momento aqui é excelente. Excelente. A gente se reúne, a gente canta, a gente faz uma catarse espiritual coletiva, a gente se revigora, a gente se abraça, a gente tem um momento de confraternização. É tudo excelente, tudo muito bom. Mas sem a nossa vida diária, sem colocarmos em prática essas coisas todas que a gente crê, é só um encontro. É só um encontro. E nada mais do que isso. O que faz com que essas coisas todas tenham sentido é a maneira como vamos viver isso depois. É a maneira como você serve a Deus, é a maneira como você se dedica à causa de Deus, é a maneira como você dá seu testemunho, é a maneira como você se envolve financeiramente, contribui financeiramente para a obra de Deus, é a maneira como você vive em termos éticos, de virtude, é a maneira como você trata o outro, pelo amor de Deus, é a maneira como você trata o outro. Fora disso, o mundo está cheio de religião. O mundo está cheio de cultos, o mundo está cheio de liturgias, o mundo está cheio de rituais, cristãos e não cristãos, e todo mundo achando que está certo. Ou você acha que só você que é cristão é que acha que está certo? Não, o budista também acha que ele está certo. O muçulmano também acha que está certo. Todo mundo achando que está certo, e é tudo religião. E a única coisa que vai fazer com que seja mais do que religião, com que se torne evangelho de verdade, é quando a gente vira o que cremos em algo prático e transformando o que cremos em algo concreto. E como fazemos como os pastores. E foram. Nós vamos encerrar. E vamos começar a nossa semana, que sobre nós também Deus possa dizer isso. E foram, vivendo
e cumprindo o que o Evangelho nos ensina. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em